Fala moçada, fala galera, terceiro colegial, aqui do Objetivo São Carlos, tudo bem? Espero que os senhores estejam bem. E nós vamos dar sequência aí para o curso da Frente 2, que eu estou trabalhando com os senhores. Esse primeiro momento, curso de termologia, aí depois nós vamos para ótica, ondas, e eu queria dar sequência em calorimetria, que nem eu tinha falado para os senhores, uma frente extremamente importante em relação ao curso de termologia. Temos que ter um carinho especial, mais do que especial, para essa frente. Terminamos, eu vou até relembrar agora com vocês, na última aula, a parte de quantidade de calor sensível, e hoje começando o módulo novo, módulo 4, sequência ainda, calorimetria, mudanças de estado físico, que continua no mesmo grau de importância, tá? Não é porque a outra era mais importante, não, é o curso inteiro ainda de calorimetria, tá? Relembramos na aula passada, fizemos exercício e agora vamos dando sequência para esse curso de calorimetria, mais especificamente agora, quando um corpo mudar o seu estado físico. Primeiro eu vou relembrar o da semana passada e aí a gente vai começar. Vamos lá? Olha só, presta atenção, queridos. Olha o que os senhores viram comigo nos módulos 2 e 3. Os senhores viram que capacidade térmica é a razão do calor pela variação da temperatura. Essa capacidade térmica também se relaciona com a massa e o calor específico. Em função dessas equações que eu expliquei tudo, calor específico para os senhores, aquela parada toda, nós chegávamos na equação do que macete. Quantidade de calor igual a massa de uma substância, o calor específico da substância vezes a variação da temperatura. Olha que interessante, eu provei para os senhores, expliquei, fizemos exercício, uma equação que você utiliza ela quando um corpo ganha calor, não muda o estado físico, mas muda a temperatura. Então, é nessa situação, não é à toa que tem um delta-teta ali. Por quê? Porque vai mudar a temperatura. Esse delta-teta é disso. Então, ele ganha ou perde calor, mudando a temperatura, mas não muda o estado físico. Tipo ali, os senhores têm, por exemplo, uma barrinha de bronze ali, alguma coisa ali, um metal ganhou calor, continuou o metal que estava em estado sólido, não mudou nada. Aí eu falei assim para os senhores, muito carinho para essa equação da potência térmica, a razão do calor pelo tempo, ΔT de tempo, potência térmica. Tanto é que você tinha calorias por segundo, calorias por minuto, joules por segundo, que é o watts, muito importante. E aí, queridos, os senhores presenciaram comigo na aula passada, que aí a gente deu sequência fazendo exercício com um assunto que não é um assunto tão simples, chamado trocas de calor. Que eu falava assim, nós fizemos exercício, né? Toda vez que você pegar um corpo que está, dois corpos, melhor dizendo, e está no sistema fechado ali, eu coloquei um corpo que estava um pouco mais quente e um corpo mais frio, deixei juntos. E o que vai acontecer? Depois de um determinado tempo, eles vão ficar os dois com a mesma temperatura, que a gente chama de equilíbrio térmico, a temperatura de ambos os corpos sendo exatamente iguais. E o que acontece? É que um doou calor para o outro. Aí eu te explicava, o que um perdeu, o outro vai ganhar. Então, se um perdeu 1.000 calorias, é menos 1.000, porque a variação da temperatura fica negativa. O outro vai ganhar calor, vai ter uma variação de temperatura positiva, vai ficar mais 1.000, que um perdeu, o outro ganhou. Então, toda a quantidade de calor cedido por um corpo mais a recebido pelo outro é igual a zero. Isso era muito importante, é muito tradicional em vestibular. E também a gente vai continuar treinando esse assunto de tanto que cai, né? Mais para frente, depois de ter passado a aula de hoje, nós vamos treinar. Hoje, especificamente, é isso que os senhores estão vendo no título, módulo 4. Mudanças de estado físico, e eu começo colocando aí para os senhores quantidade de calor latente. Deixa eu te explicar. Olha a teoria primeiro. Ocorre quando um corpo ganha ou perde calor, mudando o estado físico, mas sem mudar a temperatura. E muitas vezes o aluno estranha, né? JG, mas como que um corpo pode mudar estado físico e não mudar a temperatura, ganhando calor, perdendo? Acho estranho, fica tranquilo, eu vou te explicar. É uma situação específica naquele ponto, naquela temperatura que está acontecendo essa mudança de estado físico. Eu vou te explicar bonitinho. Queridos, olha só a diferença do calor sensível para o calor latente. Calor sensível dos módulos 2 e 3. Ganhava calor, por exemplo, ganhando calor, né? Mudando a temperatura sem mudar o estado físico. E agora? Agora ele vai ganhar calor, por exemplo, o bloquinho de gelo que nem os senhores estão vendo aí, e vai mudar o estado físico. Ele estava no estado sólido, vai para o estado líquido. Então ele vai ter uma fusão, vai derreter esse gelo. Então a parada agora é essa, mudança de estado físico. E é isso que eu quero mostrar para os senhores. Por sinal, os nomes das transformações físicas, melhor dizendo, serão extremamente importantes agora, tá, gente? O
que é a fusão, JG? Mudança do sólido para o líquido. O que é a vaporização, líquido para o vapor? O que é o contrário? A liquefação é do vapor para o líquido. Olha lá, do líquido para o sólido, a gente chama de solidificação. Aí o que acontece? A sublimação tanto faz sólido, gasoso, sólido, vapor, vapor, sólido. Perfeito? Recebe o nome de sublimação, ressublimação. Então, os nomes dessas mudanças de estado físico serão importantes. Eu vou ter que usar. Outra coisa importante e interessante que eu já vou mostrar para os senhores são esses, né, os processos endotérmicos e exotérmicos, desculpa, melhor dizendo. O que acontece? Acontece quando você está indo ali no processo de fusão, vaporização, sólido para líquido, líquido para vapor, o corpo tem que ganhar calor. Então, quer dizer, o gelo para derreter ele vai ter que ganhar calor, é um processo endotérmico. Mas essa água agora que está no estado líquido, para voltar a ser gelo, para solidificar, vai ter que fazer o quê? Perder calor. Perfeito? Por isso que fica a quantidade de calor negativa, um processo exotérmico. Isso é importante, viu, gente? Isso aí é legal também saber, porque a partir de agora nós vamos fazer um joguinho de sinal, tem uma parada muito louca aí para te explicar. Agora, olha só, vamos para a equação direto, né? Enquanto os senhores usavam que macete, eu fui te provando através de calor específico, capacidade térmica, aqui não. Quando a gente já for para o calor latente direto mostrando a equação, já prova e mostra direto para os senhores que a quantidade de calor latente é igual a massa de um corpo vezes o L. JG, mas que é esse L? Esse L se chama calor latente de fusão ou solidificação, ou calor latente de vaporização. É calor latente de transformação física. Tem que decorar tabela, essas coisas? Não. Sabe que é interessante? Isola o L lá para mim nessa equação do Quimole. A gente lembra assim, Q igual a ml, equação do Quimole. Que tem gente que fala que moleza, tanto faz, para lembrar, né? Faz um favor para mim, isola o L. Os senhores concordam que vai ficar Q sobre M, se você isolar o L? Q é calor, quantidade de calor, M é massa. Na hora que você isolar calor por massa, o que você vai ter como unidades fazendo essa análise dimensional? Se é calor por massa, calorias por grama, calorias por quilograma, joules por grama, joules por quilograma, que é a unidade do Sistema Internacional. Percebeu? Sempre o quê? Calor por massa. Hora que você vai isolar o L. Aí eu tenho que decorar? Não. Ele vai te dar nos exercícios, você não é obrigado a decorar tabelas como essa que os senhores estão vendo. Tá vendo ali, ó? A única coisa que eu quero que vocês fiquem atentos é a relação sinais. Calor latente na fusão, 80 calorias por grama. Dá uma olhada no processo contrário na solidificação, menos 80 calorias por grama. Na vaporização, 540 calorias por grama, só que na condensação fica como sendo menos 540 calorias por grama. O senhor pode explicar por que esse negativo? Vou explicar agora no próximo exemplo, para não ter problema nenhum em relação a isso, tá? Então, o primeiro passo é esse. Vamos lembrar a equação. Mudou o estado físico, Q igual a M vezes L. Quem que é esse M, JG? É a massa que vai estar acontecendo a fusão, a massa que está fundindo do corpo. Esse é o M da equação. É a massa que está sofrendo a vaporização, ou a massa que está condensando, ou a massa que está solidificando. É a massa daquele momento que está acontecendo o quê? A mudança de estado físico. Muito cuidado com isso também, né? Tem um exercício hoje que eu separei para os senhores, muito bonitinho para a gente treinar, está relacionado com isso. Dá uma olhada nesse exercício, nesse exemplo, bem simplesinho, mas só para você entender. Calcule qual é a quantidade de calor necessária para derreter 50 gramas de gelo, que está no seu ponto de fusão, nível do mar, 0 graus Celsius. Tá 0 graus Celsius o gelo. E aí, começou a fusão dele. Sabendo que o calor latente é de 80 calorias por grama, qual que é a quantidade de calor? Você pode fazer a interpretação física também do L, né? Como que funciona, JG? Para derreter 1 grama de gelo, precisa receber 80 calorias. Então, 50 gramas X. Você pode pensar numa regrinha de 3 ou aplique a equação direto. É mudança de estado físico, vai lá, Q igual a M vezes L. Na hora que os senhores estiverem fazendo, 50 vezes 80, nada mais é do que igual a 4.000 calorias. Então, essas 50 gramas de gelo precisa receber 4.000 calorias para derreter completamente. Aí ele poderia perguntar assim para você, ó. Você pode falar para mim agora qual que é a quantidade de calor necessária para solidificar essas mesmas 50 gramas que acabou de derreter e voltar ao ponto de fusão zero? Então, olha só que interessante que eu quero te explicar. Ele estava lá no zero, estado sólido, começou então a derreter zero, perfeito? Então, na realidade é o seguinte, coloquei o gelo, a hora que começou a derreter era o zero. E para derreter totalmente essas 50 gramas, foi necessário 4.000 calorias, aí derreteu totalmente, mas estava zero, bem na hora que chegou no zero. Eu falo, gente, agora é o seguinte, como que eu faço
essa água ficou a 0 graus Celsius, já ia começar a aumentar a temperatura 0,1, 0,2, 1, 2, 3 graus Celsius, mas naquele momento que ainda está bem próximo do ponto de fusão ali, eu quero que essa água no estado líquido perca o seu calor para voltar a virar gelo. E aí, muitas vezes o exercício ele te dá o de fusão, mas não te dá o da solidificação. Você tem que saber que é o contrário. É o processo contrário à solidificação. Enquanto a fusão é sólido-líquido, a solidificação é líquido-sólido. E aí, meu amigo, que nem os senhores estão vendo aí nessa tabelinha, é só aplicar a equação do que mole, mas jogando o negativo. É a massa 50 gramas de água, perfeito? É estranho falar, mas é isso mesmo. Por causa do L, que é 80 calorias por grama. Então, essa massa 50 vezes o menos 80 da solidificação. Se a fusão é 80, a solidificação é menos 80. Essa sacada tem que ter. Porque de repente fala assim, mas ele não deu calor latente de solidificação. Se ele deu da fusão, você tem que saber o da solidificação. Se ele deu da vaporização da água, aqui é 540, da condensação, menos 540 calorias por grama. Lembra da tabelinha? É por causa disso, tá? Então, fica mais uma dica para os senhores, se é um processo que está ganhando ou perdendo calor. Vale a pena isso aí também. Agora, fala uma coisa para os senhores de coração. Para mim, a parte mais importante da aula é essa. Ele vira e fala assim, faz para mim um gráfico de uma pedra de gelo, um bloquinho de gelo que está a menos 10 graus Celsius, virando vapor a 110. Olha que interessante, moçada. Faz um gráfico para mim de temperatura, por exemplo, em graus Celsius, por quantidade de calor. Pode fazer temperatura por tempo, não tem problema. O interessante é mexer na temperatura, para você enxergar o que vai acontecer. Eu quero que você interprete para mim, fisicamente, um bloco de gelo a menos 10 graus Celsius, virando vapor a 110 graus Celsius. Dá uma olhada, eu fiz com um carinho especial para os senhores. Essa é a ideia para você entender. Tá lá, meu bloquinho de gelo está a menos 10. Vamos fazer o gráfico? Temperatura, o eixo das ordenadas ali vou deixar em graus Celsius, o eixo da abscissa é a quantidade de calor. Tá. Quanto que o senhor falou que está? É a menos 10, então o zero ali no ponto da origem, obviamente que o negativo abaixo do zero, o menos está ali embaixo, menos 10. Então tá, olha qual é o primeiro processo. Ele tem que ganhar calor para chegar até o zero. Então, esse bloquinho, eu comecei a esquentar ele, tá? Eu quero que ele vire a vapor e tenho que fornecer calor para ele. Coloco na chapa de fogão, alguma coisa, chama de fogão, sei lá. É alguma coisa que eu tenho que uma vela acesa, eu tenho que fornecer calor. Ao fornecer calor, ele saiu do menos 10. Como que foi? Menos 10, menos 9, menos 8, menos 7, menos 2, menos 1, 0. Então, olha lá o gráfico. Ele foi ganhando calor, olha o vermelhinho indo para a direita, que ele está ganhando calor, e chegou ao zero. Ô JG, você falou que ele tem que chegar a quanto? A 110. Eu não posso subir direto? Não. É porque olha a parada interessante agora. De repente, a hora que ele saiu do zero, desculpa, a hora que ele estava no zero, estava lá gelo e água. Zero é isso. Começou a fusão 0 graus Celsius. Passou um intervalo de tempo, derreteu pra caramba, mas repara na figura, ainda tinha uma pedrinha de gelo. Tá, mas derreteu bastante esse gelo. Afinal, quanto que é ali, hein? Qual é a temperatura, sabendo que derreteu pra caramba, mas ainda tem um pouquinho de gelo? Ali também é 0 graus Celsius, gente. Por quê? Porque para derreter completamente, o que acontece? Para sair do 0 graus Celsius, melhor dizendo, ele tem que derreter completamente. Se existe ainda um pedacinho de gelo, tá 0 graus Celsius. Essa etapa que os senhores estão vendo aí, 0 e 0, é o que é a aula de hoje. É o processo que o corpo ganha calor, ele está ganhando calor, ele ainda está na chama do fogão, mas ele ainda não mudou o estado físico. Ele está no estado sólido, ele está mudando o estado físico, mas ainda não mudou completamente. Ganha calor, o quê? Sem mudar o estado físico. Percebeu? Desculpa, ganha calor mudando o estado físico, mudando o estado físico sem mudar a temperatura. Essa que é a grande parada. Olha como que fica lá num gráfico de temperatura por calor. A temperatura é constante, do 0 ao 0. De novo, repetindo, tá? É o processo que ele ganha calor, ficando com a temperatura constante, mudando o estado físico. Percebeu? Diferente do outro processo. Do outro processo ele está mudando a temperatura do menos 10 ao 0. Aqui não. Ele só está o quê? Deixando a temperatura constante para mudar o estado físico. Essa é a situação do que mole. Aí o que acontece? Eu continuo fornecendo calor, aí vamos lá, que ele derreteu completamente. Depois que ele derreteu completamente, começa 1 grau Celsius, 2, 3, 4, até chegar em bem próximo do 100, 99,9. Eu coloquei assim só para ganhar tempo ali. De 1 a 99 graus Celsius está no estado líquido. Vou continuar aqui, ó. Pra vocês entenderem, eu vou subir para ele chegar bem próximo do 100. E aí, ó, para manter aqui, ó, continuar desse lado aqui. Quando ele começou a vaporização exatamente no 100 graus Celsius, eu marco ali no gráfico. Opa, ali é meu ponto de vaporização, o 100 graus. Olha lá, o 100 graus Celsius é quando começou a vaporização.
Tá, depois de um determinado intervalo de tempo, repara na figura, vamos supor, vaporizou pra caramba essa água, ficou um pouquinho só de água porque virou muito vapor. JG, mas tem um pouquinho ainda de água aí? Tem. Então eu pergunto pro senhor, qual a temperatura que vai estar lá? Se tem ainda água e vapor, ainda a temperatura é 100 graus Celsius, ainda não saiu do 100. É aquela situação do quê? Do calor latente, que ele está mudando o estado físico sem mudar a temperatura. Depois que fez a vaporização completa, aí ele vai lá, que é esse processo que os senhores estão vendo, quando fica constante, nos 100 graus Celsius, que ele está fazendo o quê? Ganhando calor sem mudar a temperatura. Aí que ele vai fazer o quê? Fez a vaporização completa, aí acima do 100, só estado de vapor, até chegar no 110 que eu queria. Aí pronto, chegou no 110, os senhores reparam o gráfico ali, ó, matou o exercício. Percebeu? Olha que bonitinho, gente. É o famoso gráfico escadinha. É o gráfico para você interpretar. Interpretar o que? Olha lá, no primeiro momento sólido, depois na hora que ele estiver mudando de estado físico, por exemplo, ali sólido mais líquido, depois líquido, líquido mais vapor, acima disso vapor, acima do 100. Para você principalmente entender, toda vez que estiver mudando a temperatura, eu uso que macete. Olha a dica, hein? Por exemplo, o gelo tem calor específico diferente da água, que é calor específico diferente do vapor. Cuidado com o calor específico, tá? Ele muda. No sólido, por exemplo, o gelo é meio caloria por grama grau Celsius, da água, que é líquido, 1 caloria por grama grau Celsius. Cuidado, tá? Então, eu uso que macete quando mudar a temperatura e faço que mole quando ele estiver mudando de estado físico, quando a temperatura ficar constante. Percebeu? Se você entendeu isso, eu já estou mais do que feliz. Vamos treinar, né? A ideia agora é essa. Olha o exercício número 1, bem suave. O quadro está tudo na apostila dos senhores na sequência da teoria, tá, gente? O quadro apresenta alguns exemplos de combustíveis empregados em residências, indústrias e meios de transporte. Aí ele vai falar, ele fala do butano, etanol, metano, metanol e octano, só que ele dá as temperaturas de fusão e ebulição. E ele pergunta assim: são combustíveis líquidos a temperatura ambiente de 25 graus Celsius, ou seja, 25 graus Celsius desses materiais, desses combustíveis, quem que está no estado líquido a 25? Repara, olha as temperaturas de fusão, tudo negativo. E aí, olha a temperatura de ebulição, tem valores negativos e valores que são positivos. E aí, JG, mas não tem dúvida que eu tenho, ao olhar para 25 graus Celsius, quer dizer, se 20 tem que estar no estado líquido a 25 graus Celsius, eu não posso nem pensar numa possibilidade de ser negativo. Percebeu? Na hora eu ia falar, analisando a ebulição. Como que pode ser o butano a menos 0,5 se ele quer a 25 graus Celsius estado líquido? De jeito nenhum. Olha a explicação bonitinha para os senhores. A temperatura de ebulição deve superar este valor, na realidade. Você concorda com isso? Ou seja, uma vez que as temperaturas de fusão da tabela são negativas, dessa forma os combustíveis são. O que os senhores estão vendo aí na alternativa B, etanol, metanol e octano. Não tem como ser negativo se o 25 graus Celsius. O que acontece? Opa, se a temperatura de ebulição do etanol é 78 graus Celsius, a ebulição. Ah, não, então o etanol, 25 graus Celsius, ele está no estado líquido. Ele só vai para o estado de vapor, o etanol, quando ele chegar a 78. Mesma coisa do metanol, mesma coisa do octano, percebeu? É assim que você interpreta, bem suave, aqui não tem treta, bem tranquilo. Mais um bonitinho para treinar. O gráfico mostra a temperatura de 100 gramas de uma substância, inicialmente no estado sólido em função da quantidade de calor absorvida. Nessa situação, o calor latente específico de fusão dessa substância, né? O calor latente específico de fusão. Querido, olha só, fusão quando ele está mudando do sólido para o líquido. Ele falou que inicialmente está no estado sólido, então dá para a gente enxergar que na realidade, olha lá, do 279 ali até o 327 é quando ele está no estado sólido. Exatamente no 327, de acordo com o que eu acabei de explicar para os senhores, é quando ele começa a fundir o processo de fusão. Então é ali que ele quer analisar. Agora, repara o gráfico. A fusão dele começou quando ele ganhou 150 calorias. Isso, a 327 graus Celsius, que é a temperatura. Aí até 750, até ganhar 750 calorias, ou melhor, até ganhar 600 calorias, dos 150 a 750, o que está acontecendo? Ele está mudando o estado físico, a temperatura está permanecendo constante, 327 graus Celsius. Então, quanto que ele precisou ganhar de calor para mudar completamente o estado físico dele, para chegar lá no ponto de 750 calorias que os senhores estão vendo ali pelo gráfico, para acontecer exatamente a fusão completa ali, acima do 327 ali para cima, é tudo estado líquido. Mas o que eu quero ali é o que ele está pedindo, é exatamente o L da fusão, que é esse momento que é a reta aí na temperatura constante. Ele precisou ganhar 600 calorias.
Quanto que era a massa? 100? Fechou. Aplicou que mole. É uma situação de mudança de estado físico. Eu vou fazer isso aí. 600 ele ganhou de calor para mudar o estado físico, são 100 gramas que estão mudando, só que vai dar exatamente 6 calorias por grama, chegando na alternativa correta, a alternativa D. Bem suave também, bem tranquilinho, nada de treta. Aqui que a gente termina a aula com um exercício interessante. Eu deixei até meio pequeno para caber bonitinha a resolução para explicar para os senhores. Bem tradicional, gente, de vestibular. FUVEST, Unesp, Unicamp, bem tradicional, bem característico desses vestibulares de primeira fase. Não é tão simples. Vou te explicar com muito cuidado para os senhores entenderem. Ele vira e fala assim, ó. Dentro de um recipiente termicamente isolado tem 4 litros de água líquida. Já vamos ganhar tempo? A densidade da água é 1 para 1. Não entendi, JG, olha lá. 1 kg por litro. 1 litro equivale a 1 kg. Então, 4 litros de água equivale a 4 kg. Perfeito? Fazendo a relação para ganhar tempo. 4 kg que é a mesma coisa que 4.000 gramas, tá? Os senhores têm lá 4.000 gramas de água líquida a 40 graus Celsius. Por que o senhor está falando 4.000 gramas? Por causa do calor específico. Ele que manda no exercício, te expliquei na aula passada. Calorias por grama graus Celsius. Então, eu tenho que transformar em gramas. Essa é a sacada, tá? JG, eu poderia fazer densidade, massa sobre volume? Então, a mesma coisa. O senhor ia transformar e deixar isso aí depois sem problema nenhum em gramas. Ia dar 4 kg, que equivale a 4.000 gramas. E essas 4.000 gramas de água líquida estão a 40 graus Celsius. Um bloco de gelo de 6 kg está a menos 10. Ele é colocado dentro do mesmo recipiente que em seguida é fechado. Depois de um determinado intervalo de tempo, quando acontece o equilíbrio térmico, foi atingido, é aberto e verifica-se que nem todo o gelo derreteu. Olha que interessante. Quer dizer, o cara colocou 6.000 gramas, 6 kg de gelo, fez misturou com a água, mas não foi todo o gelo que derreteu, não. O gráfico representa como variam as temperaturas das substâncias envolvidas, ou seja, da água líquida e do gelo. Aí ele fala assim, ó, considera as informações contidas no gráfico, olha lá, o calor específico da água líquida 1, o calor específico do gelo, ou seja, estado sólido meio, caloria por grama grau Celsius, calor latente de fusão e a densidade que a gente já comentou, que é 1 para 1. Admita que o experimento foi realizado no nível do mar e que só houve troca de calor entre a água que estava inicialmente no recipiente e o bloco de gelo introduzido. Após o estabelecimento do equilíbrio térmico, haverá dentro do recipiente quanto de massa líquida? Olha que interessante. Ô, gente, já cuidado, tá? Já tinha 4.000 gramas de massa líquida, não vai esquecer disso não, tá? 4 litros que equivale a 4.000 gramas. Afinal, quanto que ficou já que não derreteu completamente o gelo? Ah, não foi os 6 kg que derreteu? Não, ele falou no enunciado. Ah, mas quanto que derreteu? É isso que nós vamos ver. Sabe qual que é a grande ideia? Olha lá para o gráfico. A água está a 40 graus Celsius, o bloco de gelo está a menos 10. É da aula passada, trocas de calor. O que vai acontecer, JG? O que um vai ganhar de calor, que no caso é o gelo, é porque o outro perdeu. É isso. A água vai ceder calor para o gelo derreter, gente. Lembra dessa equação das trocas de calor? O Q cedido por um mais o Q recebido por outro igual a zero. Não teve trocas de calor perdido, não teve recipiente, não levou em consideração nada disso, perdeu calor para o meio, não tem nada. Então é só fazer isso aí direto para os dois. Para quem? Para a água líquida e para o gelo. Mas quem que é que vai ceder? A quem está a maior temperatura, né? Quem que está a maior temperatura? A água líquida. Ela está a 40 graus Celsius, o gelo está a menos 10, ele vai receber o calor. E aí? Aí eu vou lá para analisar para os dois. Olha com calma agora. Presta bastante atenção. A água, ela saiu do 40 e ela vai chegar no zero. E ela só vai mudar a temperatura. Eu vou usar o que para a água? Que macete. E o gelo? O gelo estava a menos 10, chegou a zero. E aí no zero ele aconteceu o quê? Estava acontecendo um processo de fusão. Não foi uma fusão completa, mas ele estava fundindo. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou fazer o que macete para a água, um que macete para o gelo para sair do menos 10 e chegar até o zero, e depois um que mole para ele estar derretendo. Percebeu? Aí já era. O primeiro que macete é só da água. Os outros dois, aquele que macete mais o que molha ali, é do gelo. Percebeu? Tá aí a ideia, gente. Se você entender esse exercício, eu estou satisfeitíssimo. Que isso que é a grande parada. Se você pegar e jogar as informações, aí já era. Massa de água, 4.000. Lembra que eu expliquei? 4 litros, 4 kg, que vale 4.000 gramas. Porque tem que ser gramas por causa do calor específico. Calor específico da água, 1. Variação de temperatura da água. Estava inicialmente a 40, chegou a zero? Sempre é final menos inicial. 0 menos 40. Faz sentido? Isso faz sentido. Menos 40 ali, vezes 4.000, menos 160.000. Está perdendo o calor, então negativo, né? Massa do gelo que vai sair do menos 10 e chegar até zero. Eram 6 kg de gelo, né? Então 6.000 gramas.
6.000, calor específico do gelo, que é meio, vezes. Olha a variação de temperatura. O gelo estava a menos 10, chegou a zero. Num primeiro momento que ele está mudando só a temperatura lá, né? Só a primeira diagonal ali, vamos dizer assim, do menos 10 ao zero. Então, é afinal 0 menos menos 10, que vai ficar mais 10. Mas a massa de gelo que vai derreter, não sei ainda quanto vai derreter, porque ele falou que não vai derreter tudo isso. Então, a massa de gelo de fato que vai derreter, vezes 80, que é aquele processo que a temperatura está constante na fusão, zero, né? Aí é só brincar com a matemática, meu irmão. Aí na hora que você fizer isso aí, ó, que nem eu falei para você, menos 40 vezes 4.000, menos 160.000, perfeito? Aí meio vezes 10, 5 vezes 6.000, o que você vai ter lá? 30.000. A hora que você brincar com a matemática disso daqui, ó, você vai chegar na realidade em 130.000 dividido por 80. E aí, a hora que você dividir isso aqui, você vai chegar exatamente em 1.625 gramas. Ô JG, você vai me desculpar, não tem essa alternativa. Calma, ele quer quanto ficou de massa líquida, né? Eu tenho que levar em consideração quanto que tinha lá da água líquida no começo, né? A massa total, 4.000 gramas iniciais, mais 1.625 gramas que não derreteu, percebeu? Que ficou ali ainda no estado líquido. Aí eu mato o exercício chegando em 5.625 gramas, que dá a alternativa aí. Ok? Gente, dá para treinar já, legal na tarefa. Ainda temos mais uma aula para treinar com um grau de complexidade um pouquinho mais interessante dos exercícios, mas esse aqui, por exemplo, está muito legal, muito bacana, de naipe vestibular aí elevado, tipo FUVEST, que nem eu estou falando para os senhores, tá? Até a próxima aula, fiquem com Deus, tchau para vocês.